Bem-vindos de volta, pessoal, à nossa última parte da nossa aula. A gente vai falar agora sobre imunobiológicos, tá? Nós vamos entender o que são esses imunobiológicos e vamos compreender como é que eles são utilizados, quais são as novas pesquisas, tá? Então vamos lá. Os imunobiológicos são substâncias terapêuticas produzidas aí por sistemas biológicos vivos, como a gente viu os biofármacos, com estrutura molecular mais complexa, de alto peso molecular e homólogas às estruturas humanas, né? No caso, proteínas humanas. E a gente utiliza essas proteínas, essas moléculas, em diferentes situações. As vacinas são os imunobiológicos que a gente tem mais contato, desde quando nasce praticamente. Nós temos também os biofármacos, que vocês já viram, temos também os soros, temos os kits de diagnóstico. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? O fármaco imunobiológico, geralmente, são anticorpos monoclonais. Esses anticorpos, eles têm, né, o objetivo de atingir receptores de superfícies celulares, moléculas sinalizadoras ou citocinas que estão relacionadas aí com algum processo de alguma resposta inflamatória, tá? E esses anticorpos monoclonais, eles podem agir como marcadores, eles podem agir como catalisadores, eles podem agir, podem ter atividade enzimática. Isso vai depender da molécula e do objetivo que se tem. Esse fármaco imunobiológico, ele já tem uma ascensão no mercado, já de uns 10 anos para cá, né? Até mais um pouquinho. Isso tem sido utilizado bastante, e agora que a gente está em pandemia, isso tem sido pensado da mesma forma. Então, os anticorpos monoclonais, os anticorpos que são produzidos em laboratório, que são produzidos por células quiméricas, eles têm sido utilizados no tratamento de câncer, doenças autoimunes, asma. Deixa eu até botar o azinho de asma aqui que faltou. Asma, dentre outras utilizações. Então, perceba aqui. Eu acredito que vocês já viram vários fármacos com essa terminação aqui, Ximab, Zumab, Umab. Isso vai determinar se é um anticorpo que ele é quimérico, que ele tem características tanto da célula produtora, que geralmente é uma célula murina, uma célula de origem animal, quanto da célula humana. Esse aqui tem um potencial imunogênico maior, porque ele é muito mais, vamos dizer assim, parecido com a célula animal do que os demais. Nós temos os anticorpos humanizados, que tem aproximadamente 95% da sua estrutura sendo aí parecida com a do ser humano, e temos aí aquele anticorpo totalmente idêntico ao anticorpo humano. E isso aqui é bastante utilizado quando a gente vai falar de tratamentos com células, de tratamentos com células que têm expressão diferencial de alguns epítopos. Então, é bastante interessante essa produção desses anticorpos, que são anticorpos que têm sido utilizados para diversos tipos de patologia. E aí, só para relembrar como é que são produzidos esses anticorpos monoclonais. Então, o que é que a gente faz? A gente está estudando um antígeno específico que está relacionado a uma doença específica. Então, vou dar como exemplo aí o SARS-CoV-2, né? Então, a gente pega uma das porções daquele SARS-CoV, uma porção de alguma glicoproteína, de alguma proteína aí do envelope viral, e imuniza o camundongo com esse antígeno. Por quê? Porque a gente quer gerar um anticorpo, correto?
correto. Então, depois, a gente pega esse ratinho e isola os plasmócitos desse ratinho. Os plasmócitos, que são as células responsáveis por produzir os anticorpos do rato, ok? E esse anticorpo, ele é específico contra quem? Contra o antígeno que a gente está estudando. Qual é o nosso objetivo? Produzir vários anticorpos que sejam semelhantes em larga escala para a gente tratar as pessoas que estão com a doença, para neutralizar o organismo, ok? Para neutralizar o vírus. Por quê? Porque a gente está utilizando um antígeno extraído desse vírus e está produzindo anticorpos específicos para esse vírus, tá bom? Depois, o que se faz? A junção desse plasmócito com células tumorais imortalizadas. Para quê? Para formar células que possam produzir esses anticorpos por muito tempo. E aí são selecionadas as células que produzem os anticorpos específicos que nós queremos e são produzidas essas células em cultura celular. Lembra que a gente viu cultura celular na garrafinha? E são selecionadas aquelas células que produzem, de fato, aqueles anticorpos que nós estamos precisando. Depois que nós identificamos quais são as células que estão imortalizadas e que produzem os anticorpos do nosso interesse, a gente faz uma cultura em larga escala, consegue produzir esses anticorpos monoclonais em larga escala, purificar e utilizar no paciente, certo? Então, esses imunobiológicos aqui, eles são vastamente utilizados na indústria, né? na área farmacêutica. Nós temos também as vacinas. As vacinas, elas também são amplamente utilizadas na indústria farmacêutica. Essas vacinas, pessoal, elas têm, como vocês conhecem, a capacidade de imunizar as pessoas. Por quê? Através de um antígeno que é extraído do próprio agente etiológico da doença, a gente produz, né, uma substância, uma solução, uma mistura que consegue fazer com que o nosso corpo desenvolva anticorpos específicos ao vírus, à bactéria, quando nós formos contaminados, quando nós formos colonizados por esses organismos. Então, a gente já tem uma imunização, a gente já tem uma proteção prévia do nosso sistema imune, a gente já avisa ao sistema imune qual é a receitinha, né, para entrar em contato aí e neutralizar esses micro-organismos. Isso já é de conhecimento de vocês, né? Mas vamos só revisar aqui por partes como é que são produzidas as vacinas em linhas gerais, ok, pessoal? Primeiro, a gente obtém o antígeno. O antígeno é a parte do micro-organismo que as células de defesa reconhecem. É a identidade disso. Para produzir a vacina, a gente pode utilizar como antígeno um micro-organismo inativado, um pedaço desse micro-organismo e assim sucessivamente. Depois nós isolamos e purificamos esse antígeno, separamos os demais debris celulares, utilizamos uma série de técnicas de purificação, nós estudamos aqui inclusive, e depois fazemos a formulação da vacina, né? Utilizamos um adjuvante, e esse adjuvante é uma substância que aumenta a resposta imune do antígeno. Ele que chama as células. E a partir daí a vacina está pronta para ser aplicada, né? Então a gente tem aí o caminho para a gente produzir uma vacina de uma forma muito simplificada. O que é que vem depois, né?
Aqui a gente tem todo um histórico de produção de vacinas, das vacinas mais antigas até as vacinas mais atuais, né? A gente tem aí a vacina da tuberculose, a vacina da difteria, que foi uma das primeiras que a gente desenvolveu. Temos vacina hoje da febre amarela, poliomielite, sarampo, cachumba. E aí nós temos as vacinas que são mais atuais, como a vacina das hepatites, hepatite A e hepatite B. Temos também a vacina de HPV, que entrou no nosso calendário vacinal. Temos a da H1N1, que nós temos aí com frequência que fazer a imunização. E mais, atualmente, em 2019, ano retrasado, desenvolvimento da vacina de ebola. Então, isso aqui é um grande histórico de que as vacinas elas têm salvado vidas ao longo da nossa existência, né? E muitas pessoas eram mortas por causa da falta de vacinas. Então, as vacinas elas têm um papel importantíssimo, histórico, para a sociedade. E aqui eu vou mostrar para vocês em mais detalhes como são produzidas essas vacinas de vírus, por exemplo, em ovos embrionados, tá bom? Então aqui, a gente tem um ovo, né? Por que a gente utiliza um ovo? Porque lembra que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Então eles precisam de células vivas para crescer, para sobreviver. E a gente precisa de uma quantidade viral interessante para poder compor a vacina. Então, a produção de vacinas ainda depende da técnica antiga de cultivo de vírus em ovos embrionados. A maioria, né? A gente tem outras vacinas produzidas por outros meios que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas, de uma forma geral, a gente coloca, inocula, né, esse vírus dentro desse ovo embrionário e o vírus cresce dentro dos ovos para que seja produzida a vacina. Então, aqui a gente tem um embrião que vai se desenvolver. Temos esse líquido alantóico, que é onde vai ser adicionado o nosso vírus, que vai ser utilizado aí para a produção da vacina. A gente tem a observação se esse vírus, se esse ovo, na verdade, desenvolveu ou não o embrião, né? Pelo ovoscópio. Consegue-se observar aqui se tem um embrião ou não dentro dos ovos, né? Para dar seguimento. Aqueles que não desenvolverem embrião não vão ser selecionados. E aí esses ovos eles são incubados, tá? Esses ovos são incubados para quê? Para ver o crescimento desses embriões, dessas células, para que essas células sejam colonizadas por esses vírus, para que esses vírus cresçam e tudo. Depois, o que é que acontece? Esse vírus é retirado desses ovos, né, extraído. Por quê? Porque a gente precisa purificar para fazer as vacinas, correto? Depois que eles crescem, se multiplicam e tudo. Então, ele é levado para um processo de centrifugação, para a gente separar só os vírus que a gente quer. E, nesse caso, é feita a inativação desse vírus. Por quê? Esse vírus que foi produzido nesses ovos embrionados, eles são ativos. Se a gente colocar isso aqui inteiro dentro de uma pessoa, ela vai ter a doença, ela não vai ter uma resposta imune programada, ela vai desenvolver a doença, porque o vírus está vivo. Então, nós precisamos inativar esses vírus. De que forma? Inativação química, inativação mecânica, isso vai depender. Esses aqui, gente, são os antígenos, tá vendo? São partículas desses vírus. E esses antígenos podem ser utilizados um ou mais para a produção das vacinas. Daí isso aqui é purificado, né? Passa por todos aqueles processos que a gente já conhece.
até que a gente venha para o envase dessas vacinas. Então, é todo um processo que é utilizado, que é feito aí pelas nossas instituições parceiras, como Biomanguinhos, como Fiocruz, que possibilitam aí a vacinação em massa da população. E isso para a gente é muito importante. Então, aqui a gente tem, depois do envase, né, a gente tem a inspeção e revisão, rotulagem, embalagem e levada, né, desses materiais para serem distribuídos para o Brasil, né? Isso é muito difundido aí na nossa sociedade. Hoje a gente está numa época em que as pessoas não querem mais se vacinar com medo, mas é importante a gente acreditar na ciência brasileira para que a gente possa se proteger e proteger ao outro também, tá bom? Existem outros tipos de vacina, não só vacinas de vírus, de bactérias, né, como vocês viram anteriormente. Nós temos também as vacinas de DNA e vacinas de RNA, são um pouco mais complexas. Até hoje, a gente não tem nenhuma vacina licenciada para uso em humanos, dessas vacinas de DNA, mas a tecnologia existe e já é utilizada para medicina veterinária. Então, como é que acontece a vacina de DNA? Utiliza-se o gene da proteína responsável aí por estimular o sistema imune. Nesse caso aqui, a gente tem a vacina do coronavírus sendo produzida, né? E aí, através do processo de eletroporação, que vocês já conhecem, a gente aumenta, né, cria poros nessa membrana e possibilita a entrada desse DNA dentro, né, que ele está incorporado aí num DNA recombinante, como se fosse num plasmídio, num carreador. E aí, dentro do nosso núcleo celular, que vai ser direcionado, esse DNA vai poder, através da maquinaria proteica, produzir um RNA mensageiro, produzir proteínas que vão ser captadas aí pelas nossas células imunes, pelas células apresentadoras de antígeno, que vão gerar células de defesa e anticorpos, tá? Da mesma forma, RNA. A diferença é que esse RNA geralmente vem protegido com lipossomas. Esse RNA adentra a célula através da fusão de membranas da célula com esses lipossomas, que é o princípio que é bastante utilizado por outros vírus. Esse RNA adentra, não precisa chegar ao núcleo, né, porque o RNA mensageiro ele já é utilizado para a produção de proteínas fora da célula. E aí a gente tem a mesma coisa, a produção de proteínas que são expostas para fora da célula, e essas moléculas, essas células de defesa, células apresentadoras de antígeno, dendritas, vão levar essas proteínas para serem apresentadas e vamos ter aí novas células de defesa sendo produzidas especialmente contra essas proteínas advindas do agente etiológico, que nesse caso seria o coronavírus, certo? A gente ainda não tem essa tecnologia para nós, humanos, em termos de coronavírus, mas são possibilidades que podem acontecer. Quais são os medos, né? Quais são os interferentes? Primeiro, aqui no nosso citoplasma, a gente tem uma série de DNases. São enzimas que degradam DNA. Então, essas DNases, elas podem quebrar esse DNA, ou outras nucleases, né, podem quebrar o RNA. O RNA exógeno é um mecanismo de defesa que nós temos contra invasores, como invasores de vírus. Outro problema que pode acontecer, e isso, nesse caso, né, vai inativar todo esse trabalho. Outra coisa que pode acontecer é essa molécula de DNA não acessar o núcleo.
não ter acesso, não conseguir chegar até aqui, ficar perdida aqui. Por quê? Porque ela precisa produzir um RNA mensageiro dentro do núcleo para ele ir para fora da célula, para produzir essas moléculas aqui. Então, tem esse outro problema. E outro problema é a incorporação desses DNAs de forma indevida no cromossomo celular, que isso aí pode gerar mutações. Então, é uma tecnologia que ainda precisa ser bastante estudada para que a pessoa não corra mais riscos do que já estava antes, né? A partir de um processo de imunização. Então, aqui tem outras vacinas que estão sendo pesquisadas, inclusive pesquisadas no Brasil. Então, é uma vacina de vetor viral. O que acontece? Ao invés de eu utilizar a eletroporação, como vocês estão vendo aqui, eu vou utilizar um vetor viral capaz de se replicar. É um vírus que não é um vírus patogênico, e dentro dele ele tem o gene responsável pela produção de um pedaço de proteína do coronavírus. Então, através da vacinação, esse vírus adentra o nosso corpo, ele se replica, ele produz proteínas spike. Que proteínas essas vão ser apresentadas pela célula apresentadora de antígeno e vão levar aí a resposta imune, certo? Então, é muito interessante a gente lembrar que todas essas tecnologias ainda precisam ser testadas, aprovadas, para que sejam colocadas no mercado, ok? Por quê? Porque esses genes virais aqui, os genes patogênicos, eles devem estar desligados, como está aqui na imagem. Mas quem garante que todos os genes ali vão estar desligados? Então, só pesquisas vão conseguir garantir isso, e isso demora um pouquinho de tempo. Por isso que a gente não tem a imunização de coronavírus hoje da forma que a gente precisa, né, em grande escala, porque essas vacinas ainda estão sendo desenvolvidas. Outra alternativa e outra biomolécula imunobiológica são os soros. Com certeza vocês já ouviram falar de soros antiofídicos. Os soros são muito importantes para que a gente consiga driblar a capacidade tanto patogênica quanto tóxica de uma molécula, sem a gente fazer com que o corpo gere uma resposta imunológica, né? A gente já dá a imunização, não é uma imunização que o corpo vai desenvolver. Nós vamos dar uma imunização passiva. A imunização da vacina é uma imunização ativa artificial. Por quê? Porque você faz com que o próprio corpo desenvolva essa resposta imune juntamente com uma molécula que você adicionou. Então, é ativa artificial. Aqui a gente tem uma imunização passiva artificial. A imunização passiva natural, por exemplo, quando você passa anticorpos da mãe para o bebê através do aleitamento materno, é uma imunização ativa, é uma imunização passiva natural. Mas aqui vamos dizer que você sofreu um acidente ofídico, né? Alguém foi aí numa mata, numa região onde tinha cobra e foi picado. O que fazer? Porque esse veneno é extremamente mortal. Não vai dar tempo você tomar uma vacina para o seu corpo desenvolver um anticorpo. Não, precisa agir rapidamente. Precisa agir para neutralizar essa toxina. Então, o que é que se faz? Utiliza um soro antiofídico, para neutralizar a ação dessas toxinas. E como é que esse soro é produzido? Então, pega o veneno da serpente específica, esse veneno é isolado e injetado em um cavalo. Esse cavalo vai ficar com veneno nessa corrente sanguínea e vai desenvolver anticorpos contra esse veneno específico. Ele vai fazer a imunização, né,
ele vai ter, vamos dizer assim, todo o trabalho de produzir esses anticorpos. Então, esse cavalo é como se fosse um bioreator vivo, né? Depois, o sangue desse cavalo ele é extraído, separado, né, centrifugado, e os anticorpos são separados por afinidade, né, por etapas de purificação. Esses anticorpos separados, eles são formulados, né, no soro antiofídico, e aí ficam lá à espera de um acidente. Caso a pessoa tenha um acidente de cobra, esses anticorpos são aplicados no corpo do paciente e aí eles ajudam na neutralização dessa toxina. Por quê? Porque eles são específicos e foram criados e desenvolvidos apenas e somente para neutralizar aquela molécula em específico. É bem interessante, né? Então, esses cavalos eles são utilizados já há anos e o Butantan utiliza bastante esses cavalos e é muito interessante a forma que isso é utilizada e o papel, né, social que esses animais têm na manutenção da vida. Outra coisa que está sendo desenvolvida, não apenas para ensaios ou para acidentes com animais peçonhentos, mas também o soro contra SARS-CoV-2. Então, o que é que se faz? Pega o SARS-CoV-2, extrai uma proteína aí do seu envelope viral, adiciona esses fragmentos, esses epítopos num cavalo. Esse cavalo ele vai desenvolver anticorpos, né? E esses anticorpos eles vão ser extraídos e utilizados como soro. Então, quando a pessoa se contaminar com o COVID, com o SARS-CoV-2, ela utiliza esse soro e esse soro vai neutralizar esse agente. Então, essa é uma das linhas que estão sendo utilizadas para tentar driblar os agentes, né, de SARS-CoV-2, ou de Covid-19. Mas o que é melhor, professora? A gente desenvolver uma vacina ou um soro? A essa altura do campeonato, é melhor que a gente tenha os dois, tanto a vacina quanto o soro. A vacina para a imunização prévia e o soro, caso aconteça, né, a contaminação, mesmo após a vacinação, que pode acontecer, isso é inerente a qualquer vacina, a gente possa utilizar esse soro para neutralizar esses micro-organismos que conseguiram sobreviver no corpo, mesmo o corpo que já tenha sido previamente imunizado, certo? E lembrando que a gente está utilizando hoje o plasma, né, os anticorpos de pessoas que já ficaram bons, né, que já passaram pela Covid e já ficaram bons. Eles conseguem neutralizar, mas esses soros aqui, produzidos em cavalos, eles têm uma neutralização maior e mais eficiente. Então, a tecnologia que está sendo desenvolvida aí, para que a gente drible a infecção e o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave por SARS-CoV-2. E outra coisa que a gente tem como imunobiológico, como a gente havia falado, de soros, fármacos, vacinas, mas não somente, a gente tem os testes de diagnóstico. Esses testes de diagnóstico são ferramentas que utilizam anticorpos, que utilizam enzimas e que ajudam a gente a quantificar biomarcadores que conseguem determinar como nós estamos, a eficácia de algum tratamento, como é que o paciente está em níveis diferentes de biomoléculas indicadoras. E isso também é produzido através de biotecnologia. Então, vejam aqui, eu não vou explicar para vocês sobre os testes em si, eu vou explicar a importância desses recursos naturais nesse teste. Então, aqui a gente tem
uma ELISA, né, que vocês já conhecem, onde a gente tem uma amostra com a molécula que nós precisamos analisar. Essa proteína, essa molécula, ela se liga aqui, né, a plataforma que a gente está utilizando, né, uma placa de 96 postos, por exemplo, e aí a gente tem um conjugado com um anticorpo, e se houver essa ligação, ocorre uma reação enzimática que muda a cor daquele pocinho. Para que tudo isso ocorra, gente, nós temos que ter um substrato enzimático, nós temos que ter uma enzima de conjugado, nós temos que ter anticorpo, né? Então, assim, para que a gente consiga, de fato, fazer todo o processo de ELISA, que é um dos testes diagnósticos que nós temos nas análises clínicas, que é um campo vasto, a gente precisa de uma série de moléculas terapêuticas, uma série de biomoléculas, de imunobiológicos. Então, a biotecnologia está em tudo, pessoal. A biotecnologia na área da saúde está em tudo. E esses recursos naturais, que são os anticorpos, as enzimas e tudo, são produzidos por aqueles processos que nós já vimos em aulas anteriores. E isso é muito importante, certo? E é muito importante nós sabermos que até nesses mínimos detalhes, a biotecnologia subsidia recursos biológicos para que a gente consiga diagnosticar uma série de doenças e quantificar uma série de metabólitos que, direta ou indiretamente, indicam aí condições fisiológicas aberrantes. Então, as ferramentas biotecnológicas são, de fato, o futuro das ciências da saúde. E não o futuro somente, né? O presente. Hoje a gente tem reconhecido o papel da biotecnologia e isso tem sido muito gratificante para nós, profissionais da biotecnologia. Então, pessoal, é assim que eu finalizo essa aula. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E qualquer dúvida, esses são os meus canais de comunicação. Vocês podem conversar